Esse é o Cristo, Filho do Deus vivo, que morreu por nós. É ungido de Deus. Aleluia. Jesus, aquele que deixou toda a sua glória e desceu do trono para nos salvar e perdoar, Redentor.
fez o que nosso Senhor fez, amém, irmãos? E é por isso que estamos aqui, né? Se não fosse por Ele, não estaríamos aqui. Como diz nossos amigos Messias e Muca, nós não teríamos nos conhecido. E só por isso, e não é só por isso, já é um prazer, né? Amém? Você pode se assentar. Amém. Boa noite. Tudo bem com vocês? Já abra sua Bíblia lá em Lucas 23, por favor. Enquanto vamos assentando. Hoje é dia de ceia, fazemos tudo em memória dele, da sua morte, da sua obra na cruz. Lucas 23, versículo 39, nós vamos começar. Nós estamos numa série de mensagens, né, que o pastor começou, depois o Messias falou também, sobre encontros poderosos, né? Falamos já sobre Jairo, sobre a mulher de fluxo, o Messias falou das crianças, e hoje eu quero falar sobre um encontro muito
particular que Jesus teve com os 2 malfeitores que estavam crucificados ao seu lado. Vamos orar, irmãos? Antes da gente ler a palavra. Pai querido, obrigado. Obrigado porque o Senhor nos traz aqui. Obrigado porque o Senhor também alcança as pessoas que estão em casa neste momento. Obrigado porque podemos desfrutar de estudar e aprender e falar da Tua palavra. Obrigado pelo privilégio de repartir o pão nesta noite, Pai. Pelo privilégio de estar aqui sendo ministrado e ministrando a Tua igreja, Deus. Que o Senhor fale conosco, que o Senhor tire do nosso coração agora qualquer intenção de que não nos faça pegar essa palavra para nós, ó Deus. A começar de mim, que o Senhor fale conosco, fale com a gente, para que o Teu Espírito Santo cause transformação nas nossas vidas, mudança, de maneira que a Tua igreja glorifique o Teu nome aqui na terra, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Versículo 39 do capítulo 23 de Lucas diz assim: E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: Tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam. Mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Esse diálogo é um recorte, talvez, do evento mais, talvez não, com certeza do evento mais importante de todo o universo, não é? A salvação, através de Jesus Cristo na cruz, acontecendo naquele momento presencial. Talvez se a gente escolhesse um momento para reviver histórico, eu não sei se a gente teria estômago para ver a crucificação. Eu, por exemplo, preferiria ver o homem indo à lua, porque eu não sei se eu teria condições de enxergar o nosso Cristo morto naquela cruz. O Filho de Deus enviado, a promessa revelada, o Verbo se fazendo carne. O momento mais importante da nossa história, coube a Deus, o Pai, deixar o seu Filho, Jesus Cristo, na presença de 2 malfeitores. Isso até mesmo para revelar, ou para cumprir a promessa de Isaías 53, que falava que ele ia ser contado entre os malfeitores. Ouviu, Márcio? Você conseguiu colocar um pouquinho de retorno aqui para mim? Eu estou só no feedback, por favor, cara. Abraço, pastor Reinaldo. Por favor, não chegou ainda, mas vai chegar. Coube a Deus Pai querer que o seu Filho, no momento histórico da crucificação, estivesse entre 2 malfeitores. Existe um termo, eu não sei se é um termo técnico, chamado de saturação semântica. Você sabe o que significa saturação semântica? Sabe quando você fala uma palavra várias vezes e de repente ela perde sentido? Saturação semântica. Tem várias explicações por que isso acontece. Já aconteceu isso com você, não? Você fica falando cadeira, cadeira, cadeira. Aí de repente você desassocia o significado da cadeira da palavra. Muito provavelmente porque o teu cérebro entende que aquela informação saturou tanto que ela passa a ser desnecessária e está acontecendo algum problema. E aí você começa a prestar atenção no jeito que você fala e não de fato no significado, no objeto. Nós corremos o risco de ao olhar para a cruz, e como vamos celebrar aqui a ceia, cometer um péssimo erro de saturação semântica. Porque falamos de cruz, falamos da ressurreição, falamos da morte de Jesus, mas isso não pode ser saturado. Isso não pode ser saturado nos nossos corações. Não podemos chegar a ser no nível de normalização do que aconteceu naquele dia. Todo o universo
estava de olho naquele dia. Não há evento, não há fenômeno, nem mesmo o surgimento do universo mais importante do que a morte do Filho de Deus naquela cruz. Porque a Bíblia fala que, a partir daquele momento, ele restaurou nele todas as coisas. Obrigado, irmão. Não só a gente, mas todo o universo foi restaurado, foi reorganizado por causa do sangue do Filho do nosso Jesus Cristo, do Filho de Deus. Amém? Não podemos correr o risco, então, de desassociar o sentido da cruz e da salvação do seu significado, da palavra. Vocês já pensaram que a cruz era tão cruel que o cara morria não porque algum órgão vital era afetado? Já parou para pensar? Não existia órgãos vitais afetados na cruz. Não existia uma perfuração no coração, uma perfuração num órgão que imediatamente fazia o cara morrer. Era tão cruel que um filósofo romano, antes de Jesus Cristo, disse que seria a mais extrema, mais cruel e angustiosa forma de punição. A gente sabe que a cruz era atribuída há muito tempo, né? Não é só os romanos que usavam desse artefato de tortura contra escravos, rebeldes. Inclusive, os romanos não poderiam ser crucificados, a menos de uma grande rebeldia, geralmente usada para pessoas do governo. Romanos não podiam ser crucificados. Esse filósofo Cícero, ele, em 63 anos antes de Cristo, ele disse assim, na defesa de um senador romano que foi julgado à cruz, para que ele não fosse condenado à cruz, ele disse: quão grave seria ser desgraçado publicamente por uma corte, quão grave seria sofrer um castigo, quão grave seria ser banido. Mesmo assim, em meio a um desastre, gozaríamos de certo grau de liberdade. Mesmo se formos condenados à morte, podemos morrer como homens livres. Mas a simples menção da palavra cruz deveria ser removida não apenas da pessoa de um cidadão romano, mas até mesmo de seus pensamentos, olhos e ouvidos. A simples menção dela é um desrespeito a qualquer cidadão romano ou homem livre. Cícero está falando, antes de Cristo, que a cruz era para sub-humanos. Que a cruz não poderia... Ô Gabriel, bom te ver, cara. Bom te ver aí, o Gabriel, que nós oramos tanto por ele, não tinha visto. Que a cruz era uma ferramenta usada para sub-humanos. Ladrões, escravos rebeldes, pessoas corruptas, assassinos. Nós não podemos sofrer o péssimo hábito de saturar esta informação. O nosso Deus, Filho de Deus, Jesus Cristo, foi considerado sub-humano, a ponto de ser julgado à cruz, a uma condenação extrema. E lá estava o nosso Salvador. E lá estava o nosso Salvador, no caminho, fora da cidade, colocado entre dois malfeitores. Malfeitores é um eufemismo, né, gente? Malfeitores é uma palavra um pouco simplificada do que a Bíblia está querendo dizer. Nós estamos ali diante de duas pessoas muito más. Duas pessoas condenadas e justamente condenadas. Estamos falando de pessoas perigosas. Eu não consigo pensar em nossos tempos alguém que fosse a este nível. Mas você pode imaginar aí 2, 3, 4 nomes
que levaram repercussão nacional, né? De assassinos, de aquela pessoa que joga a criança da janela ou que mata os pais. É desse tipo de pessoa que a gente está falando. Você pode pensar em uns 3, 4 nomes. O nosso Deus, o Filho de Deus, nosso Jesus Cristo, ali. E coube a Deus trazer um diálogo que nós lemos aqui para este momento tão especial. E eu diria mais, não é um diálogo entre Jesus Cristo e 2 homens. É um diálogo entre o perdão da humanidade e a própria humanidade. Porque estatisticamente nós estávamos ali representados. Estatisticamente a gente estava ali representado. Jesus Cristo falou que 2 estariam numa cama e 1 seria levado. 2 estariam no campo e 1 seria levado. 2 estavam na cruz junto com ele. E 1 salvo e outro condenado. Estatisticamente era você e eu que estávamos ali. E diante disso, eu queria falar que diante do perdão, nós temos 2 situações aqui. Do bandido condenado, justamente condenado e morto. E o outro, do nosso irmão, que a Bíblia não fala o nome, se você chamar de Dimas, como uma tradição católica fala, não há problema nenhum. A primeira coisa que eu separei aqui é que diante do perdão, como eu interpreto, como eu me deparo com perdão? E ao ler a frase desse bandido, desse ladrão, desse malfeitor, que não reconheceu Cristo, eu entendi que o perdão de Deus, a maneira como ele interpretou o perdão, é que o perdão de Deus é um recurso para eu continuar vivendo a minha vida. Ele estava ali diante da salvação do mundo, diante do perdão universal, diante daquele que poderia salvar a todos. Mas o que ele queria era uma chance para viver novamente. Olha o que ele disse: salva-te a ti mesmo e a nós. Essa não é uma preocupação com a injustiça causada com a condenação de Jesus Cristo. Ele não estava preocupado com a injustiça dos maiorais de trazer na cruz o nosso Jesus Cristo. Esse é o desejo de quem ama a vida mais do que o próprio Cristo. Quer saber de uma coisa? Eu quero sair dessa. Eu quero me livrar dessa. Porque eu quero continuar vivendo e fazendo a mesma coisa que eu fazia antes. E o que ele fazia antes? Satisfazia o seu prazer, a sua vontade, da maneira como ele bem queria. Nós estamos falando de uma pessoa que, se quisesse matar, matava. Nós estamos falando de uma pessoa que, se quisesse roubar, roubava. Nós estamos falando de uma pessoa que vivia como ele queria viver. E o que ele queria diante do perdão era que o perdão fosse uma chancela, fosse o álibi dele para ele continuar vivendo a vida que ele queria viver. Este é o desejo meu e seu, que a gente não é muito diferente deles, de quando a gente resolve viver uma vida independentemente de Deus. É um clamor desesperado por voltar e pedir mais uma chance de fazer aquilo que eu sempre quis fazer. Deixa eu falar uma coisa, meu irmão. O perdão de Deus oferecido naquela cruz não é um álibi para você e eu fazermos o que a gente quer. Deixa eu falar uma coisa. O perdão de Deus não é uma ferramenta, um instrumento para que a gente seja livre, mas para que a gente tenha um dono. Um dono. E repara que esse é o grito da multidão. A multidão no versículo 35, se você olhar aí, falou a mesma coisa. Salva-te a ti mesmo. E eu diria mais, este é o clamor do próprio inimigo. Esta é a voz do próprio inimigo. Vocês lembram na tentação? No deserto? O que o diabo falou? Se tu és o Cristo, se você é filho de Deus, então vamos lá. Mostre as suas ferramentas. Quando eu e você decidimos viver uma vida, independentemente de Deus, independentemente da sua vontade, nós estamos vivendo uma vida como o inimigo quer, inclusive. É uma vida como o mundo vive.
E de que Jesus pode ser simplesmente um bom camarada, um bom cara que trouxe uma boa filosofia e disse boas palavras, mas que foi morto. Deixa eu falar uma coisa para você. A morte de Jesus Cristo não é filosófica. A morte de Jesus Cristo mostra o seu e o meu dono. Amém? Esse homem olhou para a cruz, no momento mais importante do universo, e ele não reconheceu ali o Cordeiro. Ele não reconheceu ali o Cordeiro, porque só existia uma forma desse cara ser salvo. Qual que era? A que ele estava tentando tirar. Só existia uma forma desse cara ser salvo. Qual que era? Que Jesus continuasse morrendo do jeito que ele morreu. Quando esse cara olhou a cruz, ele não conseguiu reconhecer o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E quantas vezes nós queremos Jesus Cristo, mas não queremos Jesus Cristo morto. Porque Jesus Cristo morto e ressurreto traz o senhorio dele sobre as nossas vidas. Paulo deixa bem claro em Romanos 6 de que a gente não é livre, que a gente é escravo. Então nós, na cruz, neste momento, o Senhor Jesus Cristo estava não nos dando alforria, mas estava nos dando um novo dono. Então eu tenho que olhar para a cruz e perceber, nela eu encontro a minha alforria ou um novo dono. Porque a Bíblia deixa bem claro que nós fomos tirados das trevas para um reino maravilhoso do seu Filho. Ela diz bem claro que nós antes éramos escravos do pecado e agora não somos mais escravos do pecado. Então a questão é de que nós temos um dono, e esse dono foi revelado na cruz. Fomos comprados pelo sangue dele. Amém, irmãos? E aí eu não vivo mais a minha vida, mas vivo a vida que ele quer. A boa notícia de hoje é que nós não somos livres. A boa notícia é que você não ia querer ser livre. A boa notícia de hoje é que nós temos um dono. Paulo não economizou palavras em dizer que nós temos um dono. E mais do que isso, de que ainda escravos, com direito de liberdade em mãos, voltamos a ser escravos. Lembra do escravo da orelha furada? Não era assim? Um escravo livre que decidia ser escravo novamente. Somos estes, comprados pelo sangue de Jesus Cristo. Então, quando eu olho para a cruz, e quando eu olho a revelação, e quando esse símbolo da ceia, a nossa doutrina, eu não posso deixar saturado esses símbolos, de maneira que ela mostra que nós temos um dono, que o cordeiro morto não me deixa livre, mas me deixa escravo, escravo de Cristo. Tem um teólogo que eu gosto de acompanhar nas redes sociais, ele chama Rodrigo Bibo, vocês devem, vale a dica aí. Ele disse no livro O Deus que Destrói Sonhos, assim: Jesus Cristo morreu em meu lugar, não para que eu me sinta bem e seja salvo, mas para que seja salvo e servo. Um teólogo renomado aqui da Batista Monte Sião, Messias, ele costuma dizer que Deus não está interessado no nosso bem-estar, lembra? Mas sim na nossa santidade. É claro que Deus cuida da gente. Olha os lírios do campo, não é isso? Quem deixa eles tão belos assim? Olha as andorinhas, quem dá de comer às andorinhas? Mas quando eu olho para a cruz, eu preciso perceber que assim como os lírios, que assim como as andorinhas, eu tenho um dono. Eu fui comprado. E eu não faço mais aquilo que eu quero fazer. A partir do momento em que eu acho que a cruz me dá a chancela para eu viver a minha vida, eu não estou reconhecendo o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
A partir do momento que eu decido viver a minha vida, eu não estou reconhecendo o Cordeiro de Deus morto e ressurreto. Efésios 1:12 diz que nós somos criados com o fim de sermos para o louvor da sua glória. Isaías fala que a todos os que são chamados pelo meu nome, eu os criei para a minha glória. Eu os formei e também os fiz. Nós nascemos, vivemos e morremos para a glória de Deus. Não há liberdade que a gente tanto escuta por aí. E graças a Deus porque não há liberdade, né, irmãos? Graças a Deus que somos escravos dele, amém? Porque fazemos a vontade dele. Deus concede, o Bíblia fala num livro também, Deus concede a salvação aos homens, principalmente para trazer glória dele por meio de um povo que tem o caráter do seu Filho. Ele concede salvação para que a gente, como corpo, viva o reino dele aqui e com isso glorifique ao Pai. Por isso que é bom que as pessoas vejam nossas boas obras e glorifiquem ao Pai, não é? Porque através da salvação nós temos a servidão eterna de cumprir o propósito e os desejos que o Senhor Deus quer. A cruz não veio trazer a minha vida de volta. A cruz não veio trazer a minha vida de volta. A cruz vem trazer a vida que Deus quer para a minha vida. Amém, irmãos? E a segunda coisa, o segundo ladrão, diferente do primeiro, percebeu que o perdão de Deus é um convite para morrer com Ele e também viver com Ele. É engraçado que, você reparou que o ladrão que buscava viver em terra morreu? Você percebeu isso? O ladrão que queria viver foi aquele que morreu. E o ladrão que estava disposto a morrer, pagar os seus pecados, foi aquele que viveu. É antagônico isso, né? Mas é poético, é o que Jesus está querendo dizer para a gente. É o que a Bíblia está querendo dizer. Isso não é à toa, isso é de propósito. Ele disse, aquele que quiser viver a sua vida, perderá. Não é? Mas aquele que perdê-la, encontrará. Eis aqui um caso de alguém que estava buscando a sua própria vida e condenado foi. Enquanto o outro que estava disposto a reconhecer o Cordeiro crucificado, viveu. Viveu. E ele ensinou 3 coisas para mim nessa semana. Primeira coisa, reconhecer que não sou merecedor. Olha o versículo 41. O que o versículo 41 diz para a gente? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que nossos feitos mereciam. Mas este nenhum mal fez. Quando eu olho o perdão, quando eu encontro o perdão, quando eu me deparo com o Cordeiro, eu preciso reconhecer que eu não sou merecedor. A cruz servia, ou qualquer morte, condenação à morte, servia como expiação. Expiação é substituição, expiação é trocar, expiação é pagar uma dívida. E todos que morriam pagavam a sua dívida. A condenação à morte é, de certa forma, para que, olha, você tirou uma vida, você paga com a sua vida. Você fez isso absurdo, você paga com a sua vida. Então toda morte é uma certa expiação. Acontece que este homem que estava na cruz central, ele nada tinha para expiar dele mesmo, mas tinha todo o pecado do universo para expiar, para substituir. Então, quantos milhares de pessoas, nós temos mais de 10 séculos de cruz, irmãos. A cruz, historicamente, tem mais de 10 séculos de aplicação como morte. Em todos esses casos,
os erros foram expiados. Os assassinos foram pagos. Acontece que neste momento, este homem fala: ei, esse cara nada fez. Merecíamos estar nós pagando o que nós fizemos. A expiação dos meus pecados eu consigo fazer com a minha vida. Então ele reconheceu que não era merecedor. Ele reconheceu também o papel do cordeiro, nesse mesmo versículo. Ele reconheceu que aquele que estava morrendo não merecia, era injusto e expiava os seus pecados. E por fim, ele reconheceu o senhorio. Ele disse: lembre-se de mim. Eu quero a vida que o Senhor tem. Ele não pediu a vida dele de volta. Ele não pediu para descer da cruz. Ele não pediu para que existisse Jesus sem cruz. Ele não pediu para que o efeito da cruz fosse anulado. Ele, reconhecendo o cordeiro, olhando para a cruz, reconhecendo o cordeiro, disse: lembre-se de mim. Esta é a nossa posição nessa noite. Dizer para o cordeiro: lembre-se de nós. Lembre-se de nós. Que o teu sangue verta sobre as nossas cabeças. Cubra-nos. E que nós vivamos uma vida que o Senhor quer para nós. Ainda que seja a morte, porque o convite do Evangelho é um convite à morte, não física. Mas o convite do Evangelho passa por uma morte ao ego. O Tim Keller, no livro Ego Transformado, se você quer uma dica de um livro para ler essa semana, livretinho assim, ó, pequenininho, bate pronto, ali numa sentada. Ego Transformado, ele usa um termo muito interessante que é o autoesquecimento. Ele vai falar que aquele que tem um ego elevado e aquele que tem o ego muito baixo, como é que chama isso? Autoestima baixa. Os dois dão a mão e estão interessados no eu mesmo. Então, assim, ele fala, e pode por um tempo parecer um pouco clichê, mas se você ler sentado um pouquinho mais concentrado, você leva uns encontros. Ele fala assim, que não importa o que as pessoas dizem. Isso a gente escuta por aí. Mas ele fala também que não importa o que eu digo quem eu sou. Importa aquilo que o Senhor Deus diz. Então, nesse aspecto, ele fala assim, é bom eu praticar um autoesquecimento, esquecer de quem eu sou, para viver para os outros e para viver para Cristo. Porque a partir desse momento que enxertados fomos na videira, nós não devemos viver mais a nossa vida, mas a vida dele, amém, irmãos? Então, a vida com Cristo é uma espécie de morte ao ego. Romanos 14, 8 diz, vamos abrir a Bíblia lá, abra lá por favor em Romanos 14, 8. Romanos 14, 8 diz assim, porque se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos, para o Senhor, morremos. De sorte que, ou vivamos, ou morramos, somos do Senhor. Vamos ler de novo? Porque se vivemos, para o Senhor, vivemos. Se morremos, para o Senhor, morremos. De sorte que, ou vivamos, ou morramos, somos do Senhor. A cruz não traz nossa vida de volta. Percebeu? A cruz não traz a sua vida de volta. Abra lá em Mateus 16, vamos passear um pouco sobre a Bíblia, com a Bíblia então. Mateus 16. (24) diz, Mateus 16, 24. Então disse Jesus aos seus discípulos, se alguém quiser vir após mim, renuncia-se a si mesmo,
Tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la. Eis uma proposta para o autoesquecimento. Eis uma proposta para esquecer quem eu sou, os meus desejos, os meus sonhos, os meus propósitos. Ai, mas eu queria tanto conquistar uma coisa. Irmão, está tudo tranquilo, está tudo certo. Eu costumo falar para quem aproxima de mim em época de vestibular ou tem decisões na vida assim que... Ai, mas eu tenho desejo de praticar, sei lá, tal profissão, fazer tal curso, porque aí eu vou servir a Deus. Eu falei, cara, não. Isso é uma escolha sua. Isso é um desejo seu. E não há erro nenhum. Você tentar uma vez, 2 vezes, 3, 4, 5, 10 anos, sem problema nenhum. Enquanto isso, você faz tudo isso que você quer. Serve a Deus, abençoa vidas, cumpre o propósito aqui na terra. O propósito não está na sua escolha da profissão. O propósito não está na escolha do seu sonho. Não é a partir do seu sonho que você vai começar a vida com Deus. Não. É a partir do momento que você reconhece o Cordeiro. E o Cordeiro basta para que você e eu deixamos nossa vida hoje no altar e vivamos a vida que Ele quer para nós. O Cordeiro basta. Porque se a cruz não basta, o que basta então? Será que eu preciso de um carro? Será que eu preciso de uma casa? Será que eu preciso de uma profissão específica para aí poder então louvar e adorar o Senhor com aquilo? Que vida que nós temos, né? Que infelicidade que nós temos. Deixa eu falar uma coisa, jovem. Enquanto você estiver na escola, viva a vida que Deus quer que você viva. Deixa eu falar uma outra coisa para você. Você não vive a sua vida. Tem decisões que elas não são emocionais. Elas são racionais. Já não sou eu quem vive em mim. Já não tenho domínio sobre a minha vida. Se, é condicional, irmão, se eu reconheço o Cordeiro, então eu tenho o dono. Se eu reconheço o Cordeiro morto, eu não tenho mais a minha vida, mas sim a vida de Deus. Então tem decisões, eu não estou sentindo, deixa eu falar uma coisa para você não precisa sentir não. Precisa obedecer. Você e eu precisamos obedecer. Eu tenho uma dificuldade, irmãos, com o ego. Todo mundo tem, né? O Tim Keller fala que o ego é igual o dedinho do pé. Ele está ali. Mas quando ele é machucado, irmão, o corpo inteiro é machucado. E ele fica lembrando você ali, ó, estou aqui. E ele fala que, ele faz uma leitura muito legal da nossa sociedade, ele fala assim que a gente se relaciona pelo ego. Então a gente gosta, olha que cruel isso, a gente gosta de estar pessoas que são inferiores a nós. E aí quando eu olho o irmão e falo assim, ela não tem o que eu tenho, então eu quero ela perto de mim. É mais pecadora que eu, impossível. Então eu posso ficar perto dela. Eu me relaciono para que meu ego seja alimentado. Cruel isso, né? O Senhor Deus, a propósito do Evangelho, é uma morte ao ego. Eu devo estar ciente de que o encontro com o perdão vai causar a morte do que eu esperava ter e a vida daquilo que eu não merecia ter. Talvez o encontro com o perdão nessa noite faça você perder a sua própria vida, mas ganhar uma vida que você não merecia. Este homem, nosso irmão aqui, se encontrou, e eu não quero entrar em questões teológicas, mas se encontrou no paraíso. Num piscar de olhos, ele estava no paraíso. Ele merecia o paraíso? Não merecia o paraíso. Você e eu merecemos o paraíso? Não merecemos o paraíso. Mas a questão é que é sobre ele, não sobre nós, amém? A questão é que é sobre
quem nos salvou e não o nosso merecimento. Último versículo, penúltimo versículo, 2 Coríntios 5, abra lá por favor. 2 Coríntios 5, versículo 15. Diz: e ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Para que a gente não viva mais para si, mas viva para Ele. Então eu coloquei 2 perguntinhas para aplicação para nós. Nesta noite, irmão, será que eu reconheço a expiação do Cordeiro? Eu estou entendendo, deixa eu te explicar uma coisa. O acesso ao Pai só podia ser feito, para você que está chegando agora, ou vendo a gente agora, o acesso ao Pai só poderia ser feito por meio do sacrifício do Cordeiro. Era sangue, era fumaça, era um animal morto. E esse animal morto expiava os pecados da nação. João olhou para Cristo, previsionando Cristo, e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O nosso Cordeiro foi morto. O sacrifício foi realizado. A fumaça foi levantada. O sangue foi vertido. Para que nós, hoje, unidos, cumprindo o propósito dele aqui na terra, vivendo não a nossa vida, mas a vida dele como igreja, pudemos glorificar ao Pai. Portanto, você precisa tomar uma decisão de reconhecer a expiação do Cordeiro. Você precisa tomar uma decisão, finalmente, de reconhecer que o Cordeiro na cruz não é um filósofo. Que o Cordeiro na cruz não é, como nós cantamos aqui, um revolucionário. O Jesus revolucionário, irmãos, é o Jesus sem cruz. É o Jesus que desce pessoas da cruz. O Jesus filósofo é o Jesus que obedece à ordem e desce da cruz. O nosso Cristo morreu na cruz e salvou as nossas vidas. Então você e eu precisamos reconhecer a expiação do Cordeiro, a substituição da sua morte e da minha morte. E a segunda aplicação que eu coloquei para mim é que a minha vida tem sido minha. A minha vida tem sido minha. Feche seus olhos, por favor, se você puder. E faça uma oração ao Pai. Faça uma oração. Peça para que o Espírito Santo dê o som do seu coração. E pense nessas 2 perguntas. Será que eu reconheço, olho para a cruz e reconheço o Cordeiro? E nesse momento, você que está assistindo a gente, você que está aqui neste culto, você tem a oportunidade de falar isso para Deus. De reconhecê-lo como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A gente normalmente, por costume, a gente faz uma oração pedindo para que o Senhor Deus perdoe nossos pecados e venha adentrar o nosso coração, venha morar, venha transformar a nossa vida. Isso é um costume belo, bonito, mas ao fazer isso você está fazendo mais do que costume. Você está entregando a sua vida a um dono, entregando a sua vida, falando que eu não quero viver mais a minha vida, eu quero viver a vida dele. Ou seja, não é uma decisão simples e nem sequer emocional. É uma decisão de entendimento de que eu não merecia, mas ganhei aquilo que eu não podia comprar. Que a única maneira que eu conseguiria pagar era morrendo, mas Ele quis nos dar vida. Então, nesse momento, você tem a oportunidade de fazer isso onde você estiver. Pedir para que Ele reconheça, aceite o seu coração. Para que Ele aceite mais um escravo. Para que Ele aceite mais um servo. Para que Ele aceite
Um filho que saiu e voltou para casa. Para que você seja mais uma ovelha desse pastor. Para que você adentre ao rebanho. E perca neste momento a sua vida. Como a maioria de nós aqui já fizemos isso. O nosso desejo é perder a nossa vida para que vivamos a vida dele. E a todos nós, a pergunta é: a minha vida tem sido minha? Os meus propósitos, meus sonhos, os meus desejos têm sido estritamente meus? As minhas decisões são pautadas em planilhas, em tópicos que eu fiz e sei muito bem controlar a minha vida? A maneira como eu sirvo a igreja, como eu sirvo a comunidade do Senhor Deus aqui representada, é a maneira que eu quero e escolhi viver e fazer, ou é a maneira que Ele quer que eu viva? Ah, mas tem que ensaiar 4 horas da tarde. Ah, mas tem que vir fazer comida. Ah, mas tem que distribuir. Ah, mas tem que... é cansativo. O Senhor Deus está falando neste momento, irmãos. A maneira como eu expresso, a maneira como eu faço, a maneira como eu ajo, tem sido a maneira como eu escolhi? Ah, mas eu não sinto. Ah, mas nada me atrai. Se a cruz, se o cordeiro já não é o suficiente para me atrair, eu estou sendo como o primeiro ladrão, vivendo a minha própria vida, ignorando o efeito salvífico da cruz. A minha vida tem sido minha? Eis a pergunta que me confronta nessa semana. E no começo da semana eu levo para ela. A minha vida tem sido a minha vida? A vida que eu escolhi? Que o Senhor ache em nós um coração disposto a viver a vida dele. Amém? Pedi para a Isa colocar lá 1 Pedro 1:3 e vamos ler juntos e encerrar. 1 Pedro, consegue a Isa, por favor? Um versículo que eu sou apaixonado. Vamos ler juntos? Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma vida viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Deus nos abençoe. Amém. Amém. Creio que Deus tem nos dado motivos de louvor, motivos de gratidão. E acredito que você também que está aqui essa noite tem um motivo para agradecer a Deus. Sim ou não? Quem tem um motivo para agradecer a Deus, levanta a sua mão só para a gente ver. Glória a Deus por isso, porque Ele tem nos dado motivos de louvor, motivos de regozijo, para a gente poder dizer muito obrigado, Jesus. Amém? O Jô citou, né, o Gabriel que está aí, e a gente ficou tão preocupado com o Gabriel, quando de um dia para o outro, ele foi para uma UTI, a Priscila, e o nosso coração ficou tão preocupado, e aí quando nós nos juntamos em oração, e nós vimos o resultado que da mesma forma como ele entrou tão rápido numa UTI, saiu do hospital também. Aí a mãe dele, numa live, ela disse assim: eu tenho certeza que esse Deus que nós estamos orando vai tirar o meu filho da UTI. E foi profético. E aí no outro dia nós ficamos sabendo que o Gabriel tinha saído da UTI. A gente tem muitos motivos para agradecer a Deus, né?
A Vanessa está aqui hoje também, problema seríssimo. E Deus tirou a Vanessa de uma situação tão difícil. E outras histórias que nós conhecemos e vemos aqui na igreja. E aí a gente só pode lembrar da palavra de Deus que diz que tudo Ele faz ao seu tempo, do jeito que Ele quer, mas que o resultado é um resultado que alegra o nosso coração, porque pode não ser do jeito que a gente quer, mas é da melhor forma possível. Amém? Então, antes da gente continuar aqui, eu queria fazer uma oração de agradecimento ao Senhor. Você que tem um motivo para agradecer ao Senhor, fica em pé no seu lugar. Se você tem 2, 3, 4, aí você abra sua boca para dizer glória a Deus e aleluia, e louvado seja o nome de Jesus, né? Os motivos que você tem para agradecer a Deus certamente são um cântico de louvor e de adoração ao nome daquele que é todo poderoso, daquele que a Bíblia diz que faz mãe de filhos a mulher estéril, daquele que abre a porta certa na hora certa, daquele que faz a gente atravessar o mar saltando, cantando, glorificando o nome de Jesus, porque Ele é o nosso Deus. Amém? Louvado seja. Vamos orar então. Senhor, muito obrigado. Obrigado por essa noite, Deus, de encontro contigo, Pai. Obrigado, Deus, porque as pessoas que estão de pé, elas têm um motivo para agradecer ao Senhor, e em casa também as pessoas têm motivos para agradecer ao Senhor. Obrigado, Jesus, pelas famílias aqui reunidas hoje à noite. Obrigado pelos testemunhos de vida que nós conhecemos aqui na igreja. Obrigado, Deus, pelas pessoas que estão vendo lá na sua casa, estão participando com a gente, cultuando ao Senhor. Nós queremos dizer que o nosso coração se alegra na tua presença, porque o Senhor tem sido fiel a todas as tuas promessas. Perdão, Senhor, porque muitas vezes nós somos infiéis, mas o Senhor continua fiel. Nós queremos te louvar, nós queremos te agradecer, Deus, e que haja no nosso coração nessa noite muitos motivos de louvor e de adoração. Antes de você se sentar, eu queria que você pudesse dar um mais forte aplauso que você puder, que é para Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém. Vocês podem se assentar. Eu queria que você que veio preparado dessa noite para adorar o Senhor com seus dízimos e as suas ofertas, é importante a gente lembrar que sempre que a gente se reúne, a gente reúne para adorar o nome de Jesus. Amém, irmãos? Jesus é a presença mais importante desse culto. Não foram as músicas, não é o pastor, não é o irmão que trouxe a palavra. Jesus é a pessoa mais importante. E nós devemos adorar o Senhor com tudo que nós temos e com tudo que nós somos. E quando nós investimos uma parte daquilo que o Senhor tem nos dado, talvez até hoje você não tenha compreendido isso. Quando nós investimos uma parte financeira daquilo que o Senhor tem nos dado, nós estamos dizendo para o mundo espiritual e humano qual é a nossa fonte. Porque nos tempos de hoje, a razão diria para você guardar o seu dinheiro, porque os tempos não são bons. Eu compreendo isso, mas quando nós cumprimos aquilo que a palavra de Deus nos ensina, de sermos dizimistas e ofertantes, e tiramos uma parte daquilo que o Senhor tem nos dado, e devolvemos, entregamos na casa do Senhor, então nós mostramos para o mundo que a nossa fonte não é o nosso trabalho, mas é o nosso Deus. Amém, irmãos? E nós mostramos para o mundo espiritual que a nossa fonte, a nossa segurança, não é a quantia financeira que nós temos guardado no banco, ou que nós recebemos no final do mês, que a nossa segurança é o Senhor, nosso Deus. Então, se você nessa noite veio preparado, você pode sair do seu lugar, colocar o seu dízimo ali no gasofilácio. Os envelopes estão lá atrás. Se você quiser dar uma oferta também, pode fazer isso. Se você está em casa, você pode usar os meios que estão passando aí no seu televisor, no seu celular, né? De transferência bancária, de número de Pix também você pode. Dessa forma você abençoa essa pequena parcela, essa pequena agência
missionária do Senhor neste lugar, e a gente continua sabendo que Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, e tudo aquilo que você investir na obra de Deus não lhe fará falta, em nome de Jesus. Amém? Tem um versículo que eu gosto, que é Provérbios capítulo 3, versos 9 e 10, diz assim: honre ao Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinhos. Ser abastecido pelo Senhor e transbordar da bênção, porque eu vejo que nesses tempos nós estamos transbordando, irmãos, porque nós sempre temos conseguido atender alguém que bate as portas dessa igreja com um pouquinho de alimento, com uma cesta básica, com uma oração, mas todo mundo que toca a campainha, o Du está aqui também, o Du traz cesta básica lá de Bauru para cá, para ajudar a gente, e todo mundo que bate ali na porta recebe alguma coisa e uma oração também, e eu tenho visto o nome de Jesus sendo glorificado, porque nós temos transbordado para a direita, para a esquerda, para a frente e para trás. Amém? Então, se você vai investir no reino de Deus, pode fazer isso agora em nome de Jesus. Antes da ceia, quero dar alguns recadinhos, tá bom? Segunda, quarta e sexta, nós temos os nossos devocionais falando de coisas boas às 6 da manhã, tá bom? Pastor, eu não acordo às 6, não tem problema, você vê depois, né? Estreia às 6, mas fica lá armazenado. Essa semana eu vou estar com vocês aí no Falando de Coisas Boas, falando sobre arrume a sua cama, mas também arrume a sua vida. Quem aqui tem o hábito de arrumar a cama pela manhã quando levanta? Quem deixa para outra pessoa arrumar? Cássio, valeu, hein, Cássio? Por que é importante? Eu já preguei essa mensagem aqui na igreja, mas agora é um devocionalzinho para a gente, tá? Segunda, quarta e sexta. Quarta-feira às 20 horas a gente está aqui na igreja, no nosso culto de oração, né? Se você tem alguma necessidade especial, você não pode vir no culto no domingo à noite, você já é de mais idade, ou você tem alguma enfermidade, você pode falar comigo, daí você vem no culto às quartas-feiras, tem pouquíssimas pessoas aqui, senta um aqui, outro lá atrás, outro aqui no meio, não tem impacto nenhum, mas é uma oportunidade para você que não pode vir num domingo, pode vir numa quarta-feira, tá bom? Então quarta-feira às 8 horas a gente está aqui, domingo às 9h15 da manhã, nós estamos reunidos na nossa EBD Conectada, falando sobre imersão Tiago. Quem assistiu a aula do pastor Samuel hoje? Assisti 2 vezes, uma vez aqui, outra vez na minha casa, de tão boa que foi. Então, se você quiser ver a aula dele, ainda você pode entrar no canal e ver a nossa aula, tá bom? Pedro, tá aí, Pedro? Corre aqui, Pedro. O Pedro vai dar um recado para vocês a respeito do Conecta. Ele estava super preparado. Irmãos, depois do culto vamos fazer uma oferta, levantar uma oferta para o Pedro. O que você quer que eu fale? Não, o que o senhor quer que eu fale? É sério. Tá, ok. Próximo sábado, dia 11, a gente vai fazer um culto do Conecta, e todos vocês, adolescentes, estão convidados para o nosso culto. Podem vir que vai ter cachorro quente depois, tá bom? Se vocês não iriam vir por cachorro quente, podem vir que vai ter, a gente garante, tá bom, gente? Vai ser às 7 horas, vamos ter mais cultos esse mês, então se quiserem saber de alguma coisa, podem falar com o pastor, comigo, o Davi também está na equipe, Ingrid, Dani, muita gente está na equipe, podem falar com qualquer adolescente que alguém vai saber de alguma coisa. E, pastor, quer que eu fale mais alguma coisa? Vamos orar aqui para você então? Não, já terminei, pastor. Você quer que eu fale mais? Isso porque ele já nem é adolescente mais, né? Estão convidados aí, tá? Não só adolescentes, mas jovens também, né? Porque o Conecta, a gente fez uma transição no Conecta, e o Conecta agora é um ministério que também engloba jovens, tá bom? Então, está convidado. No próximo sábado, às 19 horas, 7 horas da manhã, não vem aqui às 7 da manhã, que está fechado, tá? Às 19 a gente está aqui. Quem vai trazer a palavra nesse sábado é a irmã Daniela. Vai estar pregando, né? E falando sobre unidade, sobre comunhão. O tema do culto é Juntos e Shalom Now. Legal, né? Vamos cantar um cântico e depois vamos para a ceia, então? Vai ser voz e piano. Então vamos lá, vamos louvar o Senhor, depois vamos participar da ceia.
monte do Calvário, Cristo se entregou, movido por teu infinito amor. O Rei de toda a terra se esvaziou. Cristo tornou-se um de nós, para redimir a todos nós. O seu amor cobriu toda a vergonha, nos libertou, e a vida renasceu. Hoje erguemos nossa voz e nossa vida em seu louvor. Grande amor nos concedeu o Pai, a ponto de sermos hoje filhos e herdeiros no Senhor, por amor. Vamos nos colocar de pé. Vamos cantar desde o início. No monte do Calvário, Cristo se entregou, movido por seu infinito amor. O Rei de toda a terra se esvaziou. Cristo tornou-se um de nós, para redimir a todos nós. O seu amor cobriu nossa vergonha, nos libertou, e a vida renasceu. Hoje erguemos nossa voz e nossa vida em seu louvor. Grande amor nos concedeu o Pai, a ponto de sermos hoje filhos e herdeiros no Senhor, por amor. Foi tudo por amor, por amor. Aleluia, aleluia. Lucas capítulo 22, do verso 19 a 20. Nós vamos projetar lá, Lucas 22, 19 a 20. Lucas capítulo 22, verso 19 e 20 diz assim, ó: E tomando pão, e havendo dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo: Isto é o meu corpo, que é por vós, que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. Versículo 20. Semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia, dizendo: Este cálice é o novo testamento do meu sangue, que é derramado por vós. Vamos ler juntos os dois versículos? Vamos projetar lá, versículo 19 primeiro, vamos juntos? E tomando, semelhantemente, quando eu olho para esse versículo, Deus toca muito a minha vida quanto ao sentido da gratidão que nós temos que ter por causa daquilo que Deus fez por nós. Tem algumas palavras que eu grifei aqui que eu queria que você repetisse comigo. A primeira é gratidão. A segunda é comunhão. A terceira é doação.
e a quarta é comprometimento. A Bíblia diz que ele deu graças. Então eu entendo que ceia é uma coisa de gente que sabe dar graças, de gente que sabe reconhecer que é pecador, de gente que sabe reconhecer que falta muito para ser a estatura de varão perfeito, de gente que reconhece que apesar do título universitário, apesar da boa condição financeira, apesar do bom casamento, apesar dos filhos bem educados, tudo é por Ele, para Ele e para a glória dEle. E que se não fosse Ele, nós estaríamos miseravelmente perdidos para sempre, mesmo a gente sendo boas pessoas. Porque antigamente se dizia, né, de boas intenções o inferno está cheio. O que nos salva não é nós sermos bons. O que nos salva é que Jesus morreu em nosso lugar na cruz do Calvário. E para isso nós temos que levantar todos os dias da manhã e dizer: obrigado, Jesus, porque eu caminhava a passos largos para o inferno e o Senhor mudou a rota da minha vida. Eu dou graças ao teu santo nome. A Bíblia diz que ele partiu o pão e deu aos discípulos. Então eu entendo que ceia é uma coisa de discípulos. Ceia não é a gente pegar um pedacinho de pão, um pouquinho de suco de uva e comer. Aliás, suco de uva e pão ataca a minha gastrite, me dá queimação e eu tenho que tomar remédio depois. Ceia é muito mais do que a gente comer um pedacinho de pão e tomar um pouquinho de suco. Ceia é algo que a gente faz porque a gente tem um mestre chamado Jesus. Ele é o nosso mestre e dele nós somos discípulos. Porque o Senhor é o meu pastor, Ele me faz repousar em pastos verdejantes. É coisa que ovelha gosta. Amém? Para o Senhor ser o seu pastor, você precisa ser ovelha, você precisa ser discípulo. E participar da ceia é coisa de gente que é discípulo de Jesus, que não é discípulo da sabedoria humana, que não é discípulo da condição financeira, da condição intelectual. Porque aqui hoje à noite a gente tem gente com 2 ou 3 faculdades e tem pessoas que não terminaram nem o 1º grau e mais ou menos sabem escrever o seu nome. Mas o caso é que o doutor e o agricultor são todos ovelhas do pasto do Senhor Jesus. E aí a gente é discípulo juntos, e é por isso que é comunidade. A terceira palavra que você falou é doação. E aparece nesses versículos que a gente leu a frase: em favor de vocês. Jesus morreu por sua causa. Quando saiu aquele filme do Mel Gibson, vocês se lembram? Deu um burburinho danado, os judeus não gostaram, porque todo mundo começou a dizer: os judeus mataram a Jesus. Queridos irmãos, os judeus não mataram Jesus. Quem matou Jesus foi Deus. Antes da fundação do século, Deus matou Jesus no seu propósito eterno de salvar você e a minha vida. Você poderia morrer numa cruz, alguém poderia te crucificar por causa dos seus pecados, mas mesmo assim, morrendo pregado na cruz, você iria para o inferno depois de morto, porque você teria vivido uma vida pecaminosa e estaria morrendo por causa dos seus pecados. Ora, o nosso Deus, aquele que morreu antes da fundação dos séculos por mim e por você, nasceu sem pecado, viveu sem pecado, morreu sem pecado, ressuscitou ao 3º dia para nos levar ao céu, aonde Ele sempre estará conosco. E Ele morreu, não foi pela Igreja Batista, Ele não morreu pela Assembleia de Deus, Ele não morreu pelas comunidades, Ele não morreu pelos católicos, Ele morreu pelos filhos. Tem filhos de Deus aqui nessa noite? Se tem filhos de Deus aqui nessa noite, faça um bom barulho aí onde você está. Amém. Glória a Deus. Que ceia é coisa de filhos. Filhos que reconhecem. É aquele filho agradecido, sabe? Aquele filho agradecido que quando ganha alguma coisa do pai, se joga nos braços do pai, não porque o pai deu, mas porque foi suprido pelo pai. E o pai se sente tão amado quando o filho é agradecido. Né, Luquinha?
Filhos agradecidos agradam o coração de Deus. E o versículo termina dizendo assim: este cálice é a nova aliança. Tiveram outras alianças no passado. Na Bíblia, na história bíblica, 7 alianças foram feitas, começando lá no Éden até em Apocalipse. 7 alianças. Mas quando a gente vai estudar a Bíblia, a gente entende que tem 2 alianças. A antiga, que era baseada no sangue, ou seja, a Adriana pecou, ela morre por causa do pecado dela, e aí o sangue da Adriana meio que paga o pecado. A alma que pecar, essa morrerá. Olho por olho, dente por dente. Aí veio Jesus e disse: eu estou inaugurando uma nova aliança com vocês, e não é baseada em vocês, porque se fosse baseada em vocês, vocês já estariam mortos, vocês não conseguiriam suprir. Mas essa aliança eu baseio em mim mesmo. Então eu entrego toda a minha vida, coloco uma aliança não no seu dedo, mas na sua alma, na sua vida, e onde eu for, a minha noiva estará comigo para sempre. Você que é casado está de aliança? Ou você deixa a aliança em casa, guardada, não sei o que tem mais lá. Ah, ficou pequena, pastor. Alarga esse trem, por favor. Mas quando você tem uma aliança, está de aliança aí, Vivi? Está de aliança? O que está escrito dentro da sua aliança? Daniel. O amor é lindo. Daniel. Tem gente querendo colocar aliança, né? De casado, vamos dizer assim. Dentro da sua aliança, marido, está escrito o nome da sua esposa. E dentro da aliança da esposa, o que está escrito na sua, Poliana? Daniel. Coincidência, hein? Daniel, na sua? Esse cara sabe até a data. Dentro da aliança tem o nome do seu dono, vamos dizer assim, né? Aquele que não te comprou, mas que você cedeu a sua vida. E vou terminar para a gente fazer a celebração da ceia. O Daniel falou que dentro da aliança dele tem uma data: 25 de outubro de 2008. É a data do casamento, a data inaugural do casamento, né? Só que não tem a data de final, tem? Não tem. Porque a aliança que é feita no Senhor tem uma data de começo, mas não acaba jamais. É por isso que as nossas alianças têm a data do começo do casamento, mas não tem do final. Porque a aliança que o Senhor faz conosco foi naquele dia que você levantou sua mão e disse: eu entrego a minha vida para Jesus como meu Senhor e Salvador. Já fez isso? Então essa data inaugural é o que está na aliança que o Senhor fez com você. Só que não tem a data final, porque essa aliança vale para essa vida e para a eternidade que está te esperando também. Você é um ser imortal. Você que está aí em casa, crente no Senhor Jesus, é um ser imortal. O seu relacionamento, o seu casamento com Jesus começou um dia, não vai acabar nunca, porque Ele garante a aliança. Amém? Se você está aí com um pedacinho de pão na sua mão, toma ele aí, vamos orar. Senhor nosso Deus, te agradecemos por esse pequeno pedaço de pão que representa o teu corpo, que foi entregue em nosso favor. Senhor, que esse pão consagrado pela oração, ele não se transforma no teu corpo, mas ele nos lembra do teu corpo. Jesus, obrigado pela caminhada do Calvário, obrigado pelas chibatadas, obrigado porque o Senhor foi preso naquela cruz, pregado, mas a cruz não conseguiu te segurar. Ao terceiro dia o Senhor saiu daquela tumba. Nós queremos te louvar pelo teu corpo. O Senhor disse: este é o meu corpo. O Senhor disse: eu sou o pão da vida. Irmãos, comamos e bebamos do pão que representa o corpo de Cristo. Uma pessoa que estiver aqui no meio da congregação, fica em pé e faz uma oração agradecendo ao Senhor pelo sacrifício do corpo. Um irmão
que possa orar, agradecendo ao Senhor pelo sacrifício do corpo. Amém. Somos merecedores, mas o Senhor fez o sacrifício por nós. Por isso te louvamos e te agradecemos. Em nome de Jesus. A Bíblia diz que da mesma maneira Ele tomou o cálice nas suas mãos. Ele tomou o cálice, prepara o cálice. Ele tomou o cálice nas suas mãos, deu graças de novo, porque é um coração contrito, quebrantado, agradecido, o Senhor não despreza. E a Bíblia diz que Ele tomou, que Ele bebeu. Mais um irmão que desejar orar agora pelo sangue de Jesus, que nos purifica de toda injustiça, pode ficar de pé no seu lugar, faça essa oração agradecendo a Jesus. Deus, em nome do Senhor Jesus, nós te adoramos nessa noite, nós te agradecemos, ó Pai, pela tua presença nesse lugar, pela presença do Senhor em nossa vida, e pelo sacrifício na cruz, meu Deus. Muito obrigado, meu Deus, porque o Senhor nos resgatou, meu Deus, e pelo sangue do Senhor nós somos lavados. E nesta noite sejamos, ó Deus, revestidos, ó Deus, da tua presença, e que o poder do alto venha se manifestar na vida de cada um. Abençoa, Senhor Deus, a tua igreja, fortalece a tua igreja nesta noite, e nós agradecemos, ó Deus, por essa oportunidade que temos, ó Deus, de participar do sangue do Cordeiro nesta noite. Amém. Louvamos ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Tomemos todos do suco que representa o sangue de Jesus. Vamos levantar, vamos ficar de pé em nome de Jesus. Nosso Deus, nós queremos te agradecer por esse tempo de culto, Senhor. Te louvar por todas as bênçãos que nós recebemos, ó Deus, por esses tempos tão difíceis, Pai. Senhor, abençoa as famílias aqui representadas, Senhor. Representa o marido, a esposa, abençoa o marido, a esposa, os filhos. Abençoa a tua igreja reunida em casa também. Que os irmãos recebam do toque poderoso de Jesus nessa noite. Pai, que assim como Elias comeu aquele pão e caminhou 40 dias e 40 noites, que esse culto, Deus, seja força para caminhar na presença do Senhor. Que a bênção do Senhor esteja sobre o teu povo, que o teu amor e tua misericórdia enche o nosso coração e que nós caminhemos sempre em novidade de vida. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe você. Vamos em paz, em nome de Jesus.